morro de medo. Nós entendemos que a bioética, ela acrescenta a ética. Por quê? Porque a bioética é a junção da própria ética médica com a filosofia moral. Ou seja, aquilo, não somente aquilo que é da profissão, mas também aquilo que é meio ontológico, aquilo que nós queremos para nossas vidas. Não há nunca uma resposta absoluta na bioética sobre qualquer pergunta ou qualquer conflito que se esteja tendo, mas, de qualquer forma, é uma maneira de a gente refletir, de a gente entender mais as pessoas e atender mais os pacientes. Então, aquela bioética que nós gostamos, que a gente tem praticado, que eu chamo de bioética da beira de leito, que é uma bioética clínica, é justamente isso, tentar uma visão de todos esses fatores atuantes, da medicina, da equipe de saúde, paciente familiar, o hospital, a instituição e o sistema de saúde, tentando uma forma mais harmônica de conciliar os vários conflitos. Vamos lá. Paciente Carlos, 60 anos, diabético, dislipidêmico, ex-tabagista importante, 60 maços anos, ex-etilista importante, classe funcional 3, dispneia paroxística noturna, edema 4 cruzes em 4 hoje. Quanto às conquistas, assim, os acréscimos, né, para o Código de Ética, um deles é a autonomia, que é o direito do paciente de participar ativamente do processo de decisão, de tomada de decisão. Então sai do que se chama de paternalismo, em que o médico simplesmente, é para fazer isso e senta aí, deita aí, vamos fazer, né? Sem uma participação do paciente, e passa então para esse direito do paciente, né, de participar do processo de tomar decisão. Você pediu eletro, laboratório, radiografia de tórax, e ele retornou na mesma condição da última consulta, só que suspendeu por conta própria algumas medicações. Ele julgou que não passava bem com algumas medicações e suspendeu. É muito importante na bioética a visão multidisciplinar de cada pessoa com relação a um dilema que ocorre, tá certo? São diversas as situações, a maioria delas estão relacionadas com a própria autonomia do paciente, tá certo? São situações na qual, por exemplo, o paciente chega no hospital e se recusa a um determinado tratamento, tá certo? Isso pode ocorrer, é muito comum isso. Se recusa, por exemplo, a hemoterapia, como os casos dos pacientes testemunhas de Jeová. E você, como médico, às vezes fica numa situação extremamente difícil, tá certo? Porque como fazer? Ele é muito mal aderente, sabe? Então ele ainda bebe, fuma, alguma coisa? Não tá. Diz que não. Diz que não. Tem e a insulina ele não toma porque às vezes não quer. Perguntei, ele tá um dia sem tomar porque não queria tomar. Essa questão de não falar para o paciente, porque eventualmente a família pediu, precisa ser visto com muito cuidado. A família não necessariamente é uma homogeneidade, né? A hierarquia dessa família também às vezes é complicada, você nem conhece muito bem. Então, tem de ter, o médico acho que tem de ter uma atitude já dele, que aos poucos ele vai amadurecendo essa atitude, se ele deve, vamos dizer assim, falar o que ele entende que precisa ser falado para o paciente e como integrar com essas eventuais solicitações feitas pela família. Então vamos examinar então vamos lá ver o paciente, tudo bem. No processo de morte, né, pacientes
há uma limitação da medicina, a doença chega num ponto em que essa limitação não tem mais condição de beneficiar o paciente, tá? Então, se entende que se deve evitar um prolongamento do sofrimento, que se chama de distanásia. Quer dizer, então, é uma morte num processo que deveria ser evitado, né? De prolongamento deveria ser evitado. Então, para não haver a distanásia, deve haver a ortotanásia, que seria, então, orto de correto. A ortotanásia é uma conquista. Por que ela é uma conquista? Porque, em 2006, o Conselho Federal de Medicina, ele propôs justamente a ortotanásia, através de uma resolução, que o médico, então, poderia propor esse tipo de conduta, tá? Na chamada terminalidade da vida. E isso foi entendido inicialmente, inclusive pelo Ministério Público, como uma incitação ao homicídio. Porque o artigo 122 do Código Penal, ele diz que, obviamente, é proibido incitar, né, a coisa dessa natureza. E, então, houve essa resolução ficou pendente, né? Felizmente, em 2010, ela foi liberada, vamos dizer assim, mas se colocou no Código de Ética Médica, né? Então, isso foi uma conquista. E hoje, acho que toda a sociedade, enfim, o Brasil, entende que é uma coisa muito interessante. Aí, amigão, o princípio da ética está em todo lugar, desde a administração de uma empresa privada quanto de uma empresa pública. Graças a Deus, as duas empresas que eu trabalhei, eu trabalhei aqui na pastelaria e nessa outra empresa que estou hoje. Tanto aqui na pastelaria quanto na empresa atual, um dos pilares, assim, dos princípios mais valorizados é a questão de ética, assim. Senão você não consegue ter sucesso e ficar tanto tempo no mercado, ganhar o respeito da sociedade, dos clientes que vêm aqui. Se não tiver um princípio ético da maneira como você vai trabalhar, com certeza você não vai ficar muito tempo. Acho que vai de tudo, desde o momento que você tem um relacionamento com os funcionários, de salário justo, de respeitar os direitos legais. A relação com o funcionário é fundamental, porque às vezes ele tem, assim como você, tem contato direto com o cliente. Então, o funcionário faz parte da empresa, né? Diferente de alguns lugares que o pessoal gosta de explorar os funcionários. A gente aqui procura trazer ele para o lado da gente. A relação é muito boa. A gente trabalha como se fosse funcionário, funcionário como se fosse dono. A relação da gente é muito boa, graças a Deus. Não tem atrito entre um e outro, não. É muito bacana, é bom. Dentro da nossa classe aqui, a gente procura sempre estar um pouquinho acima da média do bairro, assim. E tanto é que nós temos funcionário que já trabalhou até 15 anos aqui com nós. Saber respeitar as diferenças de todo mundo, das pessoas que frequentam o lugar, né? Você recebe gente de todas as classes sociais, de todos os níveis, e ter um atendimento igual para todo mundo. Eu acho que isso está, de certa forma, relacionado com ética, sim. Eu acho que você tem que dar sempre razão para o cliente. Mesmo que às vezes ele não esteja totalmente com a razão, mas a gente dá sempre a razão para o cliente. O cliente é a prioridade, né? Você tem que respeitar bastante, né? Tem cliente que chega, brinca, conversa, quando pega intimidade também com a gente. Tem cliente que chega, pede o que ele quer comer, come tranquilo ali na dele, com todo respeito. Bom dia, boa tarde ou boa noite.
Essa é a nossa política aqui, entendeu? A ética. O que você acha que não vale dentro de um negócio? O que seria um antiético? Acredito que preço abusivo, né? Hoje a gente vê que o setor de alimentação anda muito caro. Em São Paulo, comer está muito caro. E acho que isso é antiético. A gente procura adotar aqui um preço mais justo, né? Produtos de qualidade, usar produtos de primeira sempre é mais caro. E se você usa produtos de segunda qualidade também não vai, você vai poder cobrar, ter um preço menor, mas não vai ter um produto bom. Isso eu acho que é antiético também. Sonegação de impostos, procurar fugir das regras, não declarar o que você está trabalhando, não exigir nota fiscal, acho que isso é antiético. Não é do Vera, não? Isso aqui, ó. Vou mostrar, por favor. Pega a adquirir. Obrigado. Há pouco tempo atrás, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo fez uma pesquisa entre os professores em que se indagava, dentre outras muitas coisas, se eles entendiam que era ético pegar um trabalho que foi publicado num lugar e ser publicado em vários outros lugares e ser lançado no currículo Lattes, que é o currículo que é fundamental para qualquer profissional da área acadêmica, ser lançado no currículo Lattes como diferentes trabalhos publicados, que na realidade eram o mesmo. Então, por exemplo, essa é uma questão ética. Então, tem muita gente que escreve um artigo, muda uma vírgula, muda o nome do artigo e republica numa outra revista, né, para mostrar que ele tem um currículo superior àquele que na realidade ele tem. Isso existe, né? E existe em grande medida porque os critérios de avaliação do professor e pesquisador, e as coisas não se dissociam, é um critério um pouco quantitativo e muito menos do que qualitativo. Então, o importante não é você publicar um bom artigo, mas sim 10 porcarias, desde que essas porcarias sejam publicadas por alguém, por alguma revista incauta. Então, no fundo, as 10 porcarias formam um calhamaço e daí você se apresenta ao final daquele período de avaliação como um professor produtivo. Essa é uma postura antiética que decorre de uma exigência, que eu diria antiética, que no fundo é do mercado. E a outra postura, em relação aos alunos, diz respeito também à forma como o professor muitas vezes se relaciona com os alunos, né? De uma maneira distante, de uma maneira indiferente, de uma maneira pouco profissional, muitas vezes não respeitando as idiosincrasias e particularidades de cada um, não respeitando a capacidade de discernimento e de criação que tem um aluno, né? E não raro é dos meus alunos que eu consigo abeberar certos temas que me permitem refletir melhor sobre o direito ou sobre a criminologia como um todo. Ergue a blusa, abaixa os braços. Abaixa os braços. A principal infração ética, quer dizer, aquilo que deve ser evitado, se tornou o artigo número 1, vamos dizer assim, desse conjunto de que é vedado ao médico. Ele era o 29, passou para 1. Isso tem, assim, acho que um valor
importante, que é vedado ao médico praticar atos que possam ser caracterizados como imperícia, imprudência e negligência. Né? Esse é o que, vamos dizer assim, dá mais fundamentação para as eventuais penas que o médico pode sofrer. O erro médico ele é uma coisa um pouco... precisa ser muito bem focado o que significa realmente erro médico. Porque mau resultado existe. Tá? O mau resultado existe. Mas ele pode muito bem fazer parte do processo. Foi feito tudo corretamente, mas deu mau resultado. Tanto é que a medicina é uma profissão de empenho, de método, tá? Não necessariamente de prometer um resultado. Vai se fazer o empenho de usar os métodos mais úteis, mais eficientes, no sentido de se obter um bom resultado. Mas o mau resultado existe em função da limitação da medicina, existe em função da própria gravidade, da própria história natural da doença. Então, existe o mau resultado que não é erro médico, ele pode ser interpretado como erro médico. Né? Há muitas reclamações para os conselhos regionais entendendo que teria havido um erro médico, mas depois, quando isso é analisado corretamente, ouvindo as partes, o prontuário, etc., se verifica que foi tudo feito corretamente, mas, digamos assim, na mão de qualquer profissional, poderia ter acontecido a mesma coisa. Agora, há situações realmente em que pode ter havido uma imprudência, tá? Em ter feito aquilo que não deveria ter sido feito, tá? Ou uma negligência. Então, ter feito de uma maneira equivocada aquilo que se faz. Fundamental é a colocação do médico em situações como essa, situação de que o paciente saiba todos os riscos ao qual ele vai ser submetido, ao procedimento que ele vai ser submetido. Não existe, a medicina não é matemática, é isto, é aquilo, não. Ela pode, existem procedimentos que podem levar a riscos, tá certo? E não atender às expectativas que o paciente tem, tá certo? Então, o indivíduo vai ser submetido a uma cirurgia de plástica no nariz, por exemplo. Ele quer diminuir, vai chegar lá, mas às vezes aquilo não atendeu às suas perspectivas, quer dizer, não ficou bom aquilo lá, para ele, tá certo? Não quer dizer que o médico tenha agido errado, ele agiu dentro daquilo que ele achou que era bom. Mas era necessário, desde o início, que o paciente tivesse sido bem informado a respeito disso, tá certo? Porque a estética é algo que é extremamente variável. O que é bonito para um não é bonito para outro, tá certo? Então, as pessoas podem ficar insatisfeitas com um resultado, mas esse resultado correu dentro o trabalho correu dentro de normas éticas absolutas, tá certo? Então, essas coisas precisam ser bem diferenciadas, tá certo? E aí que entra a bioética, tá certo? Você saber exatamente o que foi feito e aquilo e a perspectiva do paciente. E na maioria dos casos, esses pacientes acabam processando os médicos, tá certo? O maior número de processos que existe no CRM é por cirurgia plástica, tá certo? Exatamente isso que ocorre. Porque apela-se ao Código de Defesa do Consumidor, quer dizer, como se você fosse comprar uma coisa e aquela coisa não te satisfez, tá certo? O que a gente não admite é que se possa fazer da medicina única e exclusivamente um comércio, tá certo? A necessidade de ganhar dinheiro, isso não, tá certo? A medicina tem uma outra função, a medicina é humana. É importante que se entenda bem que a indústria farmacêutica é realmente poderosa, tá certo? Então ela pode influenciar, tá certo, decisões. E o médico tem que ter essa distância em relação a isso. Precisa saber exatamente aquilo que é importante e o que não é importante. Você tem que dar ter a certeza de que aqueles medicamentos que você está utilizando são medicamentos que realmente estão favorecendo o doente. E não colocá-los ali porque a indústria fez uma propaganda, ou por algum motivo você passa a ser um próprio representante da companhia, tá certo?
Saiu pizza, né, Aldão? Um produto estragado, se vir para o cliente aí, pode trazer um problema danado para o cliente e para a gente também, né? Afinal de contas, temos que ser responsável pelo que nós estamos servindo o cliente. Tem alguns que comem com moderação, né? Tem alguns que extrapolam também, né? Tem pessoas que comem 4, 5 pastéis aí. Tudo bem que faz mal para a saúde, não faz bem. Só que o povo não deixa de comer, não. O povo come. E aqui nossa fritura aqui, os nossos pastéis, nossas coxinhas, é tudo bem sequinho, não é todo gorduroso. Ao mesmo tempo que faz mal, mas você tem que ter ali, procurar usar uns produtos de qualidade, né? Sempre estar trocando, não ficar reutilizando aquele óleo que já foi reutilizado, que é para não deixar brecha para que isso aconteça, né? Eu acho que não pode, se usou ali o suficiente, já troca, não ficar usando aquele óleo pensando que está ganhando numa parte e está perdendo em outra, que está perdendo em qualidade, de repente você perde um cliente. Cada vez mais se sabe de fatores de risco, né? E eu acho que isso é passado para o paciente, né? No sentido de informação, né? De que ele não deve fazer isso ou aquilo. O grande problema é que hoje essas informações mais comuns, elas são de domínio público. Então não basta só, aí entra no aspecto ético que você falou, não basta só dizer assim, olha, pare de fumar, não coma gordura, entre numa academia, né? Não basta só isso, porque isso o paciente sabe, a grande maioria sabe, e se não faz é porque tem algum motivo. O importante é a tal da competência narrativa, ou seja, compreender, né, exatamente o que está acontecendo e tentar auxiliar o paciente na resolução vamos dizer assim, da dificuldade. Mas é assim, tem que ter paciência, porque ele costuma fazer efeito no organismo depois de 7 a 14 dias. O Dr. Google é uma forma, assim, bem-humorada, né, de se ver, de se lidar com o que está escrito sobre, né, que existe na internet sobre medicina, sobre saúde de uma maneira geral, né? Então ele tem os dois lados, né? Tem um lado bom, obviamente, e tem um lado ruim. Por quê? Qual é o lado bom? Bom, depende muito do suporte, né, da sustentação, de quem escreveu, quem colocou aquela informação. Se é, por exemplo, uma sociedade de especialidade, a sociedade de especialidade vai colocar uma informação esmerada, uma informação dentro do estado da arte. Mas, obviamente, tem informações que podem até ser corretas, né? Mas o problema todo é como quem lê interpreta. Um Rocefin por 40, 42, por favor. É muito comum, muitas vezes, o paciente já chegar na consulta já informado daquilo que ele entende que tem ou daquilo que entende que deva ser feito. Muito obrigado. Na brincadeira, se diz que esse paciente veio ver agora a segunda opinião do médico, né? Ele já tem a primeira formada por ele mesmo, lendo lá a internet. Chega final de semana, né, sexta e sábado, é bem corrido, e às vezes você tem que pegar aquelas encomendas, coisa pesada. Acho que a mulher teria que ser um trabalho mais delicado mesmo. Acho que volta mais para o homem mesmo, meio correria, né? Então, acho que essa é a questão, não é preconceito, não é nada. Olha, aqui é um negócio que nós nunca fizemos experiência, na verdade, de trabalhar com mulher, sempre trabalhamos com homem. Vem assim já há tempo, vem dando certo. Também não tem tido assim muita mulher, normalmente não procura, chegou aqui pedindo emprego. Aqui é uma coisa que parece que encaixa melhor mesmo trabalhar com homem, entendeu?
Olha, cara, é complicado, mas é melhor, porque deixa a gente mais à vontade, né? Porque se tem mulher junto, assim, no meio, é muito apertado aqui, pra gente estar trabalhando junto com mulher, é complicado, né? Ah, desde o início foi esse sistema assim, né? Trabalhar sempre com homem. E aqui também acho que é um ambiente muito apestado, assim, acho que é legal mesmo continuar como está. Mulher acho que dá mais certo assim, quando é um salão para servir, aí acho que funciona melhor, né? Mas no caso nosso aqui precisava ter um espaço maior para agregar isso aí. Pastel, queijo aqui, quem quer? Isso faz a gente imaginar que é uma pastelaria. É o sentido de dizer que realmente a coisa está muito abandonada, que existem vários problemas a serem resolvidos. Nesse sentido, tá certo? De que é uma coisa que não se dá uma atenção concreta, absoluta e importante à saúde no país, tá certo? E aí, um sistema desse que nem do SUS, que é um sistema internacionalmente aceito e bom, tá certo? Porque é universal, ele tem que ser gerido de uma maneira adequada, tá certo? Acho que é uma maneira até injusta, né? Acho que não é bem assim, não é tão simples, né? Fazer pastel é um processo até complicado, assim. Apesar de ser fácil de fazer, a estrutura da massa não é das mais complicadas de se fazer. Mas você manter todo o processo organizado, funcionando, com produtos de qualidade, não é tão simples. Eu acredito que a questão do atendimento, assim, a gente procura atender sempre bem a todos os clientes, né, todo o pessoal que frequenta. Acredito que se em todos os órgãos fossem atendidos como aqui na pastelaria, acredito que a gente estaria bem.